Boa tarde, que alegria estar com você, começando esta terça-feira, 6 de setembro, véspera de feriado nacional, e você me acompanhando ao vivo aqui direto de Curitiba para todo o Brasil. Muito obrigada pela sua companhia de todas as tardes aqui pela TV Evangelizar. Hoje nós vamos falar sobre o narcisismo. Você conhece alguma pessoa narcisista? Sabe o que é? Sabe como lidar com esta pessoa? Esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco. A gente vai falar com uma psicóloga a respeito disso, a doutora Eliane Frigoto, que já está aqui com a gente para tirar as nossas dúvidas e te dar dicas de como lidar nessas situações. Também vamos falar sobre o câncer e quais são as principais causas para todo tipo de câncer no mundo inteiro. Você vai reconhecer aqui alguns padrões que você já deve saber. Mas também vamos falar sobre diabetes, que pode ter uma causa emocional, mas tem outros fatores que é interessante que você saiba também. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. A gente começa falando sobre este tema com um cunho psicológico, comportamental. Quem são os narcisistas? Talvez você tenha alguém em mente que demonstre um certo egocentrismo mais exacerbado. Então, aquela pessoa que parece que se coloca mais no centro de uma conversa. Vai pensando aí na tua cabeça. Tem alguém que sempre chama para si a atenção, seja na fala, seja na forma como ela se porta. Talvez isso seja algumas pistas para você já começar a identificar. Mas a gente vai mais a fundo do que isso, né? Porque nós estamos com uma especialista aqui, a doutora Eliane Frigoto. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Microfone, por gentileza. Obrigada. Obrigada a você. Eu queria começar entendendo se existe uma definição, né, dessa característica do narcisismo. O que é esse narcisismo? Na verdade, assim, nós temos o transtorno de personalidade narcisista, né? Tá. Que é um então transtorno. É um transtorno mesmo. Existe um transtorno e há traços narcisistas. Tá. Então, todos nós precisamos ter algum traço de narcisismo, né? Para nós voltarmos a nós mesmos. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem numa escala de 1 a 10, que ela fica numa linha linear abaixo de 3 a 4, ela é aquela pessoa mais submissa, é aquela pessoa que precisa da validação do outro, que precisa constantemente que a outra pessoa diga o quanto ela é importante, né? O que ela tenha que fazer. A pessoa dita normal, né? Entre aspas, nós, né? Vamos falar um padrão assim? Nós precisamos para poder termos as nossas próprias opiniões, as nossas impressões, nos colocarmos, darmos limites, né? E há pessoas que acabam indo para uma linha ali de 7, 8 a 10, que aí são pessoas que acabam não desenvolvendo essa empatia. Então, são pessoas extremamente egoístas, invejosas, né? Que geralmente tomam tudo para si. Elas têm empatias com elas mesmas. Entendi. Com o outro, não. Então, é tudo aquilo que traz um certo benefício para ela mesma. Eu poderia dizer que isso é algo com relação à personalidade dela, ou eu poderia comparar com uma sociopatia, ou não tem nada a ver? Tanto a sociopatia, quanto a psicopatia, quanto o transtorno de personalidade narcisista, são formas de ser. Né? Então tem a ver com uma personalidade. Isso, exatamente. Uma forma de ser no mundo, né? Como a pessoa se relaciona. Por ser uma forma de ser, não tem uma cura, né? Não há alguma medicação que você lide com isso. Uma medicação, mas, por exemplo, falando de comportamento, a pessoa ela pode deixar de ser um narcisista, passar a ser diferente? Isso é possível ou geralmente ela não consegue porque tem algo a mais envolvido nisso? Por exemplo, uma pessoa que estiver nessa linha que eu falei de 1 a 10, se ela estiver numa escala de 7, ela consegue parar e refletir sobre o mal que ela faz no outro. Se, por exemplo, eu estou dialogando com você, eu falo assim, Carol, o que você me fez, eu me senti mal, eu não gostei desse tipo de postura, ela pode ser até um pouco reativa com você num certo momento. E depois ela vai mudar de comportamento. A pessoa que tem numa escala ali de 10 para cima, ela já não consegue porque ela não acha que ela tá errada. O problema é você, não é ela, né? Então, assim, ela obtém muitas vantagens por ser assim,
né? Ela acaba manipulando muito, ela usa de uma certa toxicidade, um abuso emocional, e ela não vê um problema em ser assim. Então, para a pessoa mudar isso, ela precisa primeiro reconhecer. E dificilmente ela reconhece isso como um problema. Então, ela não vai procurar ajuda, dificilmente ela vai procurar terapia, por exemplo, que aí é onde não causa um sofrimento para ela, né? Que um pressuposto para você procurar um tratamento é isso, tem que te causar um sofrimento. Sim. A não ser que não esteja mais vantajoso para ela, né? Então, por exemplo, se ela estiver numa relação, num casamento, em que o cônjuge impõe e fala, isso tá fazendo mal, se você não melhorar, a gente não vai mais ficar junto, aí de repente ela vai procurar terapia. Entendi. Mas ela não vai sustentar, não vai ser fidedigno, né? Ou então ela vai para tentar lidar ali para começar a modular algum comportamento que faz mal para o outro. Mas necessariamente ela ter essa transformação é pouco provável. Assim, não há pesquisas que mostram essa mudança. Entendi. Então nesse ponto é comparável de uma certa forma com uma sociopatia. Porque tem, nessa escala de 9 a 10, por exemplo, a pessoa fica muito perto de uma psicopatia mesmo. Porque ela começa a objetificar a outra pessoa. Ela vai tentar subtrair tudo que o outro tenha, né? Porque o narcisista, ele quer aplauso, ele quer plateia, ele quer que a pessoa, a todo instante, de que ela é importante, que ela é especial, né? Ela acha que ela é privilegiada. Você tem que estar feliz por estar com a minha companhia, de estar na minha presença. Eu sou uma pessoa maravilhosa, especial. E caso eu não consiga algum sucesso, é porque o mundo não me favoreceu. Mas se eu tivesse tido as oportunidades, eu teria, porque eu sou fantástica. Entendi. Né? Então, mesmo que o outro tenha algum certo reconhecimento, é porque eu auxiliei. Porque eu fiz parte, porque eu que contribuí, porque ele sozinho não ia dar conta, né? Se a tua filha, por exemplo, é uma excelente bailarina, não é porque eu coloquei no balé, porque eu vi potencial, porque eu estimulei, porque eu desenvolvi isso. Entendi. Ele pode até se confundir com uma pessoa que ela toma o controle para si, mas num extremo de que também enfim, tudo gira em torno dela, né? Exatamente. Mais nesse sentido, Exatamente. que chega para ser prejudicial socialmente falando, com as outras pessoas. Exatamente. Para ela não, para ela isso não é um problema. Não, para ela não. E ela costuma, né, jogar uma pessoa contra a outra. Ela favorece, por exemplo, se tem uma situação de uma discussão, né? Vamos pensar numa relação abusiva, que geralmente acontece. Ela fala, olha, eu vejo o que você me fez. Você causou essa situação. Eu me excedi por culpa sua, né? Você me provocou isso. Eu nunca me responsabilizo pelas minhas ações, né? Se de repente eu falo, olha, mãe, essa postura não foi legal. Nossa, eu não sabia que era uma mãe tão ruim assim. Eu dei a minha vida por você. Eu faço de tudo por emocional. Você. Muito, né? Bastante. Entendi. É um jogo bem, igual você falou, uma relação de poder praticamente. É o que ele quer, né? Quer estar no controle. Ele quer que a outra pessoa se abstenha, né, de relações sociais para ficar ali, né, em função, para alimentar isso para você. Então é comum aquele filho, por exemplo, não conseguir namorar, né, não estar numa relação afetiva, porque tem que ser a mãe às vezes coloca ele como um papel ali de o esposo, né, é o maridinho da mamãe, né, e ele tem que estar ali e cuidar e amparar. Ou é aquela mãe, por exemplo, que no casamento da filha vai passar mal, né, que não consegue ver o outro feliz. Já vi casos de pessoas, por exemplo, não conseguirem sair de casa sem a validação da roupa, né, tem que ter aprovação. Aí se não estiver aprovado, não sai, né. Ou então muitas vezes falar, mas você vai me deixar sozinho, como você vai fazer isso comigo, né, e a pessoa começa a se sentir culpada. E em alguns casos, inclusive, a pessoa distorce muito a realidade, né? Fazendo, no fundo, acreditar, falando, poxa, será que é isso mesmo? Você tem certeza do que aconteceu. Mas a pessoa fala tanto que a situação é outra, que você começa a duvidar e começa a pensar, poxa, realmente é isso, né? Que acontece muito nessas relações... Poder de persuasão, então. Isso, essa manipulação nessas relações muito abusivas, né? Que a pessoa, no final, se convence de que o outro estava certo e ela estava errada, né? Principalmente nos relacionamentos. No começo, na relação, o cônjuge, né, o namorado, a namorada é um gentleman, é um príncipe encantado, uma princesa, faz de tudo. De repente ela vai minando as relações sociais para que aquele indivíduo seja só dele, né, e não possa se relacionar com outros. Então, quanto mais pessoas estiver falando, olha, cuidado, esse namorado é meio possessivo,
não deixa de se relacionar, fala, ó, você não tá vendo? Ela quer ficar comigo, né? Ela não gosta de você, ela tá tentando puxar teu tapete, a ponto da pessoa ficar só com ele. E aí, conforme ele vai tendo aquele controle, ele começa também a negligenciar essa pessoa, né? Então, assim, aquele elogio mascarado, né? Nossa, essa roupa ficou boa, nem parece que você tá tão gorda, né? Então, assim, é sempre aquela alfinetada no ambiente de trabalho também. Pra tornar a pessoa mais dependente. Exatamente. Aí a pessoa começa a se questionar, né? E fala, olha, tá vendo? Só eu gosto de você assim, né? Olha, você não tem amigos, você não tem familiares, ninguém te entende, só eu te entendo do jeito que você precisa ser compreendido. E aí, quando a pessoa começa a perder essa identidade, aí ela é descartada, né? Porque ela não se torna mais aquele objeto, né, que ele quer. Entendi. Então, é muito difícil. Geralmente, os narcisistas, eles são pessoas muito egocêntricas e procuram pessoas muito empatas, que a gente fala. São pessoas que se doam muito. Que seria o oposto, exatamente, deles. Que são codependentes emocionalmente, né? E como lidar com esse tipo de pessoa? Tem alguma dica? Geralmente é tentar se afastar, né? Porque eles percebem... Primeiro precisa perceber isso, né? Exatamente. Eles dão gatilhos emocionais, eles vão tentar jogar muito isso com a emoção, perceber onde que é teu ponto fraco, né? Nesse sentido emocional, e vai tentar sempre testar, pra ver até que ponto que você tolera, até o ponto de repente, você surtar mesmo e transparecer uma pessoa descontrolada emocionalmente. Mas tentar se distanciar, não deixar muito evidente quais são esses gatilhos emocionais, não dar muita trela, porque ele quer atenção, né? Então, ele quer a manipulação, por exemplo, vai simular uma situação para haver uma discórdia e que no final ele vai sair e vai falar assim, não, tô me afastando pra gente não brigar, né? Tô resolvendo ficar quieto na minha, para você começar a se questionar e falar, poxa, então eu realmente estou sendo errado e tudo mais. Então a tentativa realmente é tentar se afastar gradativamente desse tipo de pessoas, dentro do possível, né? Um distanciamento, para que você consiga se preservar também, colocar limites, porque muitas vezes, como as pessoas que se relacionam com os narcisistas são pessoas muito empatas, elas acabam se culpando muito, né? Querem fazer a mais, querem dar um carinho, querem conversar e dialogar sobre as situações que estão sendo ruins. E com o narcisista não funciona, né? Então acaba sendo um desgaste muito grande. E aí a pessoa vai se afastando. Tanto que eu tenho situações de familiares, por exemplo, em que a pessoa se afasta justamente para se preservar e fala, minha mãe nem liga para mim mesmo, nem me afastei, não veio atrás, ela foi procurar outra pessoa para ela poder exercer aquela função de manipulação. Então ele também vai se distanciando quando percebe que não tem um movimento ali, né? Mas tem que ser gradativo, na tua opinião, não pode ser uma coisa brusca. Na verdade, ele vai tentar, né? Se for uma forma brusca, ele vai tentar ter um limite. Controle. Exatamente. Entendi. Aí então, fica mais devagarzinho, difícil, né? vai se distanciando, vai cortando um pouquinho a relação, se afastando, quando há possibilidade, né? Por exemplo, às vezes a pessoa se relaciona com um ex-cônjuge que era narcisista, né? Daí você tem um filho nessa relação. Você não tem como cortar o vínculo de imediato, mas você vai se distanciando, não vai cedendo às chantagens emocionais, né? Vai colocando, articulando com outras pessoas. Geralmente, quando a gente está nessa situação, você percebe que a pessoa tem um comportamento diferente, né? As pessoas em volta também percebem que tem um movimento ali, né, que não condiz muito com a normalidade. Então, como não há uma cura, né, não há um tratamento, fica difícil que a pessoa reconheça essa mudança e queira realmente mudar para se relacionar bem. A pessoa geralmente não quer. Quem vai querer somos nós, né, que estamos do lado de fora e queremos uma relação melhor. Sim, mas aí não tem muito o que fazer, né? Melhor, eu acredito que melhor perceber e se afastar, né? Muito bem. Você tá no Instagram, né? Psicóloga, @psicólogaeliane.frigoto, tá aparecendo aí para você. Para mais informações, né? Para você saber mais sobre esse assunto também, poder conhecê-la melhor. Muito obrigada, Obrigada viu? A você. Obrigada pelo nosso papo aqui, muito enriquecedor. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. Até. Agora quero fazer um convite para você que me acompanha de todo o Brasil. Que tal você vir em uma viagem de peregrinação para que você tenha uma vivência totalmente diferente, uma espiritualidade que você possa, nesse ambiente que a gente vai proporcionar para você. Que ambiente que é esse? Aparecida do Norte, depois vamos até Frei Galvão, terminando em Campos do Jordão. São 3 cidades lindas, com muita história, com muita cultura, e eu vou acompanhar você para que você possa, de fato, ter uma vivência diferenciada, algo que vai impactar a tua vida. E de uma forma assim, muito leve. Você vai ver que vai ser uma experiência que vai marcar a tua vida, vai impactar você e a tua família. Então você pode convidar alguém para ir com você nessa viagem, pode ser teu marido, pode ser tua esposa, pode ser uma amiga, um amigo, um irmão. Convide alguém para participar com você desta viagem. Vai ser esse ano, em 2022 ainda, em dezembro, final do ano, um momento ali que a gente sabe que tem
Nossa Senhora de Guadalupe, tem Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, a gente vai conseguir vivenciar esse mês, assim, ó, para fechar o ano com chave de ouro, tá? Você tá vendo aí o telefone para você pegar mais informações e poder se programar para vir comigo nessa viagem. É o telefone da Libermundo, que é o 41 99965 0377. Pegue mais informações e venha comigo nessa peregrinação em dezembro de 2022. Vamos agora fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta a gente vai falar sobre as principais causas do câncer, de vários tipos de câncer. Você vai ver que dá para cortar o mal mais fácil do que a gente imagina com hábitos. Eu volto já. E já estamos de volta com o programa Vida em Foco desta terça-feira. Hoje é 6 de setembro. Vamos falar agora sobre saúde. A gente sabe que teve uma pesquisa recente que demonstrou que cerca de metade dos tipos de câncer de todo o mundo tem um padrão a ser seguido. E entre esse padrão, eles encontraram o tabagismo e o álcool. Talvez você já tenha ouvido falar que esses dois elementos interferem. Vamos saber um pouco mais? Porque se existe ciência envolvida, a gente quer saber, né? Então eu estou aqui com a doutora Paola Pedruzzi, que é cirurgiã oncológica e especialista em câncer de cabeça e pescoço do Instituto de Oncologia do Paraná, o IOP. Seja muito bem-vinda, viu, doutora Paola? Obrigada, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, né? É uma área que precisa de muito estudo, né? Essa sua área da oncologia. E a gente fala aqui sobre hábitos, sobre comportamento, como que de fato, né? Existe uma relação já, por exemplo, do fumo, né? Do cigarro com o câncer, do álcool com o câncer. O que tem se estudado mais nessa área e que se tem mostrado esse certo padrão em vários tipos de câncer, né? Não é um específico. Por exemplo, na minha área, né, de atuação, que é os tumores de boca, laringe, então a gente percebe que o tabagismo e o abuso do álcool é um fator de risco muito importante. Como você citou, praticamente metade dos pacientes fumam e bebem, e o que é pior, um efeito potencializa o outro. Então, se existe o álcool associado ao tabaco, ainda é pior, né? Porque não é um mais o outro, é um vezes o outro. Então, o risco é muito mais potencializado. E aí, o estrago acaba sendo grande. Por quê? Porque toda aquela mucosa que a pessoa está exposta ao tabaco ou ao álcool vai estar suscetível a vários tumores. Então, às vezes teve um tumor de boca, vai ter um tumor na laringe ou na faringe. Então, mais ou menos 20% dos pacientes que têm um primeiro tumor vai ter o segundo tumor por aquele fator de risco, né? Tá. Se ele abandona o risco, né, que ele consegue abordar isso, né, de várias maneiras, ele vai diminuir muito o risco das doenças. Mas existem outros tumores, né? Câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de esôfago, estômago. Então, existem inúmeros tumores relacionados ao tabaco e ao álcool. Entendi. Além dos outros fatores de risco, alimentação, sedentarismo, falta da atividade física. Então, aí são vírus, né, que hoje está bem mais divulgado, né? Câncer do colo do útero, câncer de orofaringe por HPV, por exemplo, vários outros tumores causados por vírus, o carcinoma de fígado mesmo, né? Então, mas com certeza o tabaco e o álcool são muito importantes, fatores evitáveis de morte, inclusive por câncer, né? Principalmente por câncer. Entendi. E o fator tempo está também atrelado ao tabaco e ao álcool ou não? Também. Então, o que se mostra, né, na literatura é que teria que ter um tempo de exposição de pelo menos 10 anos, a partir do momento da iniciação ao consumo do tabaco, por exemplo, né? E a partir desse ponto é que o risco aumenta significativamente. Mas a gente vê, assim, paciente, por exemplo, com câncer de boca que nunca fumou, câncer de outras regiões, né, que seria o fator de risco principal o tabaco, mas não é só o tabaco, né? Hoje em dia, graças a Deus, a nossa população tem fumado cada vez menos. O Brasil é um exemplo no combate ao tabaco, com toda essa mídia divulgando os malefícios, né, e tanto do tabaco como ao álcool, tentando coibir a população de dirigir com
logo que consome álcool, por exemplo, né? Que antes a gente não tinha essa repercussão na mídia, hoje a gente tem. Mas mesmo assim, né? 30% da nossa população fuma. Então, 30%. Ainda 30% é alto, né? Ainda é alto. Cada vez menos, né? Mas a gente vê aqueles grupos de adolescentes fumando cigarro eletrônico, narguilé. Então, o risco é o mesmo, né? Para exposição ao cigarro. Mas com certeza, o álcool é um grande vilão ainda quando a gente fala de câncer, né? Porque ele está provavelmente mais comum nos hábitos. Sim. Nos comportamentos mesmo. Sim. Entendi. E o tabagismo, né? Então, o paciente que tem câncer por tabaco, aí ele vai chegar lá com uma doença pulmonar crônica, ele vai ter uma cardiopatia ele vai ter outras comorbidades, são outras doenças associadas que vão dificultar ainda mais a abordagem da doença naquele momento. Então, muitas vezes não se consegue fazer um tratamento adequado, porque é um paciente já com outras doenças também associadas ao tabaco, né? Porque daí a gente pode estar falando de doença cardíaca, né? Que é a maior causa de morte no Brasil, é doença cardiovascular, né? Então são os infartos, né? E depois os acidentes e câncer, né? Mais ou menos nessa ordem, mas o câncer está sempre ali em segundo lugar e é uma doença totalmente relacionada ao estilo de vida. E, por exemplo, a gente falou sobre a questão do tempo, você falou da exposição do cigarro, geralmente 10 anos, mas não é uma regra, né? Isso também vai depender de outros fatores. A idade que a pessoa começa também influencia ou não? Porque você mencionou os jovens, né? O fato de estar começando muito cedo, como que é essa relação? Sim, que habitualmente a pessoa que fuma, né, ela inicia aos 15, 16, 17 anos, é uma média, né, de idade. Quanto mais precocemente ela está exposta, pior, né, porque ela vai estar lá ainda com desenvolvimento de várias estruturas, inclusive do cérebro, né, e aí entra mesmo a questão de outras drogas, né, então muito precocemente, se é introduzido isso no organismo, e se a gente for observar o efeito do tabaco no organismo, é algo assim assustador, né? E aí faz aquelas alterações de neurônio e inúmeras outras, né? Mexe então, assim com a própria memória da pessoa, com a cognição, dependendo do caso. Sim, tanto que quando a pessoa para de fumar e fumou por muitos anos, e o que é interessante que até a gente comenta com os pacientes, né? Porque o paciente já tem que estar motivado para parar. Então não adianta a gente em qualquer consulta abordar isso, porque a pessoa já sabe que faz mal, né? E às vezes fica até meio cansativo você ficar falando, mas quando ela percebe assim, ela tá motivada e ela para de fumar e consegue, né, passar por aquele processo de parar, de manter sem o cigarro, né, que o principal são os 3 primeiros meses, que pode ter aquelas recaídas. Que é a parte mais difícil, seria. Assim, a gente fala pra eles, assim, o pior que você vai passar a vida toda e não vai saber quanto que é bom não fumar, né? Isso que é mais interessante, porque a pessoa fala, nossa, tem que mudar de comportamento mesmo, e aí entra o papel da psicóloga, do psicólogo, né, na terapia comportamental, cognitivo-comportamental. Por quê? Porque é uma mudança de hábito, ela não sabe como é bom não fumar, né? Porque fuma desde sempre, desde os 10 anos, desde os 15. Acostumou, né? E essas mudanças, quando a pessoa para, são muito rápidas. Então, nos primeiros dias já percebe uma textura melhor da pele, do paladar. Olha. Né? Tanto que daí ela pensa, eu não vou parar porque eu vou engordar, né? É um grande obstáculo, principalmente as mulheres, né? Mas aquela fase que ela vai engordar é por quê? Porque ela vai levar o alimento pra boca, porque ela tá levando o cigarro como um substituto. Mas aí isso é muito assim, é mais tranquilo de abordar, porque daí você incentiva a atividade física, exercício, que aí compensa aquele ganho de peso momentâneo, né? Que na verdade, mas os benefícios são meio imediatos, assim, pele, cabelo, o paladar, principalmente, né? Sente melhor o olfato e pressão arterial nas pessoas hipertensas já começa a normalizar. Olha só, então os benefícios são muitos quando a pessoa decide realmente dar um passo além. E com relação ao consumo de álcool, tem relação com frequência, com quantidade, também com tempo? Como que é os estudos nessa área? O álcool tem, assim, os estudos tentam mostrar se existe uma dose aceitável, digamos assim, segura. Não existe, né? Então, porque é multifatorial também, imagino que é por a Sociedade Americana de Câncer, antes a recomendação era consuma menos álcool, consuma o mínimo possível. Hoje é não beba. A recomendação mudou. Hoje já é 0. Isso. Por quê? Porque aquela alegação de que vamos tomar vinho que faz bem, ou então, né,
tudo bem, algumas populações, né, os italianos, os europeus, algumas regiões ali que eles têm uma saúde até melhor que a nossa, mas isso que é um conjunto de fatores de estilo de vida. Então, a alimentação de algumas populações é melhor que a nossa. Então, os hábitos de caminhar, de fazer as coisas a pé, de não usar muito carro, de ter uma alimentação com menos quantidade de proteína à base de animais, que consomem mais vegetais. Então, é um conjunto de fatores, né? Não é exatamente que consomem o vinho que vai ter uma saúde melhor. Então, a gente tem que entender o contexto disso. Não pode isolar, né? Porque senão pega um fator e traz para uma cultura completamente diferente, hábitos completamente diferentes. E em vez de ter um benefício, vai estar muitas vezes até atrapalhando. Isso. Esse é o ponto. E aí você tem até tem um documentário interessante do Netflix, que eles falam assim, vários estudos mostrando quando seria aceitável, né? Então daí tem lá 12 doses de álcool, daí vai ter lá a conversão para vinho ou cerveja, que seriam 12 doses semanais e 10 para mulher. Mas você vê, é uma quantidade grande de álcool, né? Semanal seria o quê? Uma taça de vinho, ou então um tanto de cerveja. Tem lá no documentário, é bem interessante, porque daí... Você lembra o nome ou não desse documentário? Eu não me lembro bem, a gente posso depois passar para vocês. Mas é bem fácil de colocar lá documentário, álcool, né? E é interessante, porque realmente eles mostram dados científicos e fala assim de uma quantidade aceitável, mas isso... Até o próprio, né, no próprio documentário eles colocam, não é bem assim aceitável, né? Tem que estar contextualizado, né? Que fora de contexto que é o problema. Mas a recomendação dos órgãos que estudam isso a fundo, né, como a sociedade... Não recomenda. Recomenda seria não consuma, né? A recomendação melhor. Agora, deixa eu aproveitar um pouco da tua especialidade. Eu sei que a gente está falando desse assunto, né, comportamental, que é muito interessante. Mas como que é feito, por exemplo, como que é a recuperação e como que é o tratamento desse tipo de câncer que começa na boca, né? Porque, chega a ser triste imaginar uma pessoa com câncer de boca, faringe, né? Enfim, qualquer órgão. Mas como que é? O câncer da boca, você vê, tem pessoas que nem sabem que existe câncer de boca, né? Porque se fala bastante na mídia, câncer de mama, próstata, pulmão, né? Então, o pulmão é um tumor que aumentou muito a incidência, mas também aumentou muito a melhora do tratamento, diminuiu muito a mortalidade, né? Com novos tratamentos do câncer de pulmão. Mas de boca chega a ser o 5º tumor mais frequente no homem. Então, na nossa população aqui no sul... mais frequente no homem? No homem, aqui no sul do Brasil, aqui no Paraná e região toda sul, São Paulo para baixo, é muito frequente. Né? Então, ainda se diagnostica muito tardiamente. Então, você imagina uma ferida na língua que vai crescendo, 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 e deveria ter sido percebida mais precocemente, ou pelo paciente, ou pela pessoa que atendeu, ou pelo dentista que viu, porque alguém já deve ter visto essa lesão e estava crescendo e não percebeu, mesmo o paciente, né? É uma região fácil de visualizar, né? Num espelho. Começa com uma afta, por exemplo, a pessoa acha que vai passar e quando viu, passou uma semana, de repente não percebe que ela está aos poucos crescendo e vai deixando. Isso. E aí são tumores agressivos muitas vezes, né? E o tratamento acaba tendo sequela quando a doença é diagnosticada tardiamente. Quando a doença é inicial, existem muito pouca sequela da doença, do câncer da língua. O tratamento basicamente é cirúrgico, né? E aí depois os outros tumores que a gente trata de orofaringe, que alguns são tratados com radioterapia, nem sempre é cirurgia. Mas o mais importante naquele momento é se a pessoa fuma, afastar o hábito, porque senão ela vai ter um segundo tumor, um terceiro tumor, porque toda a mucosa dessa região está exposta. E mesmo parando de fumar, o risco continua por algum tempo, principalmente nos primeiros 5 anos. Então depois começa a eliminar o risco de várias doenças associadas ao tabaco ou ao consumo de álcool. Me fala de novo, então, por exemplo, quando a pessoa ela decide parar, fumou 10 anos pelo menos, igual você falou aqui, mas ela decide parar de fumar, decide reduzir ou de repente eliminar o consumo de álcool, quanto que ela consegue reduzir nessa probabilidade de desenvolver um câncer, mesmo que ela não tenha histórico ali? No geral, 5 anos. 5 que assim, anos, para a maior parte das doenças. 5 anos que ela precisaria para se manter nesse hábito, para, vamos dizer assim, dizer que não vai ter mais nada ali a partir desse hábito desse hábito antigo. Isso, de assim, grosseiramente dizendo de ele não ter outras doenças associadas ao tabaco, mas isso não para todas as pessoas, né? Sim, porque então, não é o único fator, né? Não. Sim, e aí sim, por exemplo, para enfisema, para estacionar de repente um enfisema que já está ali em processo de evolução, né? Lembrar que o enfisema, as doenças pulmonares crônicas, as bronquites crônicas também associadas ao tabaco.
Uma grande parte da população também tem, associado a câncer, associado a infarto, a outras doenças, né? Mas 5 anos é um período bom que o organismo sem o cigarro já vai dar aquela limpada. Tá. Mas assim, lógico que o risco, ele pode continuar. Não é que eliminou 100%, porque existem outros fatores que a gente já comentou. Entendi. Principalmente a alimentação, né, hoje em dia. Então, a gente não pensa em alimentação, porque você come alguma coisinha ali que não te faz bem na hora, mas você não pensa a longo prazo, né? O que você vai evitar de doença se alimentando bem. Sim. Então, sempre que a gente está se alimentando, pensar se aquele alimento, o que está trazendo de bom pra gente. Qual nutriente tá trazendo de bom, né? Entendi. Porque às vezes não está trazendo nenhum nutriente de bom. Sim, com certeza. É importante olhar para todos esses aspectos, né? Mas eu agradeço a tua presença aqui hoje. Obrigada, viu? Carol. Doutora Paola Pedruzzi está lá também no Instagram, Instituto de Oncologia do Paraná. Muito obrigada, viu? Obrigada. Agora eu quero dividir com você, já que a gente está falando de saúde, uma história que traz uma mulher que fez uma cirurgia no cérebro estando acordada. Acompanhe. Em 2017, a Camila recebeu uma das notícias mais difíceis da vida dela. Descobriu que tinha um tumor no cérebro. Tive uma convulsão, tava normal, num dia aqui em casa, daí tava meu irmão, tava do meu lado, tudo. Aí eu tive aquela convulsão, daí me levaram pro hospital. Foi aí que daí eu descobri mesmo que eu tinha um tumor mesmo, que seria somente mesmo fazendo mesmo só cirurgia. Na época, o tumor foi retirado, mas no final de 2020 ele voltou. E novamente, a Camila teve que fazer uma cirurgia, só que dessa vez um pouco diferente. Ela ficou acordada durante parte do processo. Esse neurocirurgião foi responsável pelos 2 procedimentos da Camila e explica o motivo de ter escolhido essa técnica. Em alguns casos, né, é preciso fazer então uma abertura do crânio com o paciente num estado em que ele colabore, né, em que sejam realizados testes, né, para que saiba se o paciente está tendo algum tipo de déficit neurológico durante o procedimento. Durante o procedimento, a Camila foi submetida a esses testes e até chegou a conversar com a equipe. Não se mexia do que? Sim, isso. Eu lembro meio por cima, assim, né, que eu cheguei a acordar. Daí eles acordaram, eu tava bem calma, assim, eu lembro que eu falava bem, assim, bem devagar, né, bem calma mesmo. O paciente é orientado, né, de que no meio do procedimento ele vai despertar, né, que vão ser feitos testes, né. E na etapa inicial do procedimento, o paciente é anestesiado de uma maneira tradicional e onde é então feita essa parte mais grosseira, digamos, do procedimento, onde é feita a incisão cirúrgica, né, onde é feita a abertura do crânio da pessoa. É claro que é feita uma anestesia local adicional, né, nessas regiões, por exemplo, da pele, da musculatura, para que o paciente não sinta dor no momento em que ele é acordado. Para a Camila, a diferença entre as 2 técnicas foi notável. Da outra vez, o que ocorreu? Eles pegaram, né, para mim falar um pouquinho, né, do outro, assim, a fala. Eu olhava para aquilo e não conseguia. Eu demorei uns 4 meses para voltar ao normal, sabe? A falar. Aí depois, dessa vez, eu acordei normal. Essa cirurgia agora foi um sucesso, né? A outra vez foi também um sucesso, mas ela, tipo, a recuperação dela foi mais lenta, sabe? Que nem ela falou que pegou a área da fala dela, ela não conseguia conversar direito. Até ajudei muito ela, né, nos primeiros dias, né, Camila? Bastante. Sabe, com as palavras, ela trocava as palavras e eu ajudava sempre ela, sabe, lembrar assim, as palavras, assim. A cirurgia para lesões cerebrais com pacientes acordados ainda não é tão comum no Brasil, mas para o neurocirurgião, estamos no caminho certo. Nós realizamos esse tipo de procedimento há cerca de 3 anos, mais ou menos, né? Já fizemos alguns ali no Hospital Marcelino Champagnat, né? E a gente tem bastante orgulho, né, de dizer que há cerca de 1 ano e meio atrás nós fizemos a primeira cirurgia dessa pelo SUS. Quando o paciente está desperto, as pessoas que estão ali no centro cirúrgico, na sala de cirurgia, querem interagir com o paciente. Então todo mundo vai ali e pergunta como é que você está indo bem, né? Então vira uma interação, né? Então vira uma coisa muito bacana. Inclusive a Camila esteve aqui com o médico Dr. Carlos, a gente conversou sobre como foi essa cirurgia, estava até recente. Se você conseguir procurar lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial, você vai lembrar dessa nossa conversa. Mas agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua falando sobre saúde. Você vai entender alguns fatores que estão envolvidos com a diabetes. Eu volto já.
o programa Vida em Foco nesse dia 6 de setembro. Estamos no mês de Jesus das Santas Chagas. Você está lembrando, né, que a gente tem festa do dia 19 ao dia 25 aqui em Curitiba. Então você já é nosso convidado. E é por isso que eu vou caminhar aqui com a Ana da Produtos que Evangelizam. Bem-vinda, Ana. Tudo bem? Bem, tudo jóia. Já trouxe essa camiseta linda, já com o tema do mês, né? Isso, Jesus das Santas Chagas. Mês de Santa Chagas, de Jesus das Santas Chagas. A Produtos que Evangelizam desenvolveu uma coleção especial da linha do ícone. Que legal! Né? Para quem acompanha as caravanas aí pelo Brasil, esse símbolo, né, que leva a nossa devoção por esse Brasil todo aí com as caravanas também, Carol. Inclusive hoje, que é terça-feira, é o dia que a gente dedica a Santas Chagas, a Jesus das Santas Chagas. Inclusive, você acompanhou o terço agora, pouco antes do programa, com as mensageiras, né? Justamente trazendo esse ícone, levando para o Brasil inteiro essa devoção. E eu tô vendo aqui que vocês fizeram um porta-chaves esse? Isso, porta-chave em 2 tamanhos. Gente, isso aqui é muito útil, tá? Porque não perde mais chave em casa e você ainda tem Jesus das Santas Chagas com você. Então, você tem esse ícone. E tem o pequenininho também, ó. Isso. Tá. Esse aqui é o nosso adesivo. Adesivo, quem tá quiser aqui. Colocar no carro, na geladeira, Nossa, né? Onde que bonito. quiser. Ele é como se fosse... Como que é isso aqui? É plastificado, né? É. Com resina, que a gente resina, chama. Isso aí, resina. Resinado. Imã de geladeira também, esse é o nosso lançamento. Chaveiros. Chaveiro. E aqui o ícone propriamente dito, né? Para colocar no seu altar, em casa, e esse enfim. aqui tem a oração atrás, para quem quiser também, a oração de Santa Chagas. Que legal. Muito legal. Sem contar que também tem terço, né? Que é o clássico, que nós já temos, que não é da coleção, porque já é o clássico. Esse aqui é um outro modelinho de chaveiro, né? E a camiseta. Camiseta masculina? Também. É unissex. Feminina? É unissex. Essa camiseta é unissex. Tá. Tamanho do P até o GG. Tá. Para quem quiser também, através do nosso site, Produtos que Evangelizam. As revendedoras porta a porta em todo o Brasil. Já e estão as nossas lojas físicas. E para todos que vêm até a nossa festa, né? Também vai ter venda na festa desses produtos. Isso, exatamente, aqui na nossa loja. Muito bom, muito bom. Então vai lá, produtosqueevangelizam.com.br e já garanta a sua coleção. Obrigada, viu, Ana? Obrigada a você, Carol. Vamos falar agora sobre diabetes. Nós sabemos que existe um cunho emocional que influencia, né, no desenvolvimento ou talvez na piora da diabetes, mas não é o único fator. Existem outros elementos que você precisa estar atento. Vamos aprender um pouco mais? Acompanhe. O Pablo descobriu que tinha diabetes em 2013, aos 26 anos de idade. Uma notícia que mudou a vida dele. Foi somado a um quadro de depressão na ocasião. E a última coisa que eu gostaria de ouvir era o diagnóstico do diabetes, até porque eu não tinha conhecimento algum. No meu caso, eu não tinha noção exata do que era aquilo, me tornar insulino dependente, então foi um misto de emoções muito ruim na minha vida na época. É comum as pessoas associarem o surgimento do diabetes à instabilidade emocional, mas essa endocrinologista esclarece que a doença está relacionada a outros fatores. O diabetes emocional não é um diagnóstico propriamente dito, né? Ele pode ser um fator que pode estar presente no momento que o paciente descobre a doença ou que pode até colaborar com a piora do controle glicêmico. Mas não é um tipo de diabetes reconhecido. O diabetes ele está muito associado ao sedentarismo, ao excesso de peso e a fatores genéticos mesmo, né, de predisposição. O que pode acontecer é uma piora do quadro. Pessoas que já têm diabetes também podem ter uma piora do controle da doença durante períodos de estresse, né? Então, muitas vezes, porque até negligenciam o tratamento, né, podem ter outras prioridades, deixar um pouquinho o tratamento de lado, por causa de um sono ruim, de uma alimentação desregrada, pela falta de exercícios. Então, claro que a parte emocional é sim importante, né, para o controle do diabetes e de outras tantas doenças. É literalmente uma montanha-russa, né? A vida de quem convive com diabetes é pautada em altos e baixos. Então, o fator emocional sim provoca alterações na minha glicemia, não são poucas, e a gente fala que tem uma ferramenta em mãos e desde a hora do acordar ao dormir a gente precisa entender o que pode provocar isso na nossa glicose. Então não é só na alimentação, não é só na prescrição do médico, mas os fatores emocionais, pelo menos no meu caso, impactam e muito na minha glicemia. E como lidar com as emoções à flor da pele? O Pablo encontrou nas redes sociais uma forma mais leve de lidar com a doença. E a coisa que eu mais queria era encontrar um igual.
né? Alguém que pudesse talvez compreender o momento que eu estava vivendo e que pudesse tirar algumas dúvidas. Foi então que, por conta da tecnologia, que sempre fez parte da minha vida, eu resolvi ir para as redes sociais e externar aquele momento de dor que eu estava passando para procurar mais uma pessoa. Foi aí que surgiu Eu e a Beth. Aí foi a forma que eu tive de me comunicar e me conectar a outras pessoas que conviviam, né, que convivem com a doença. As pessoas que já têm o diabetes devem se cuidar de forma constante, né? Dar sempre atenção para a atividade física, uma alimentação equilibrada, cuidar do sono e até mesmo do estresse. Tentar achar alternativas, né, para aliviar suas emoções, o seu estresse. Isso é diferente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas buscam ajuda na psicoterapia, outros ficam bem com exercícios físicos, com yoga e outras tantas formas aí de controlar, né, as emoções. E agora a gente vai falar um pouco sobre saudade. O que será que acontece com um ser humano que sente tanta saudade, né? Eu acho que é um fator muito positivo, mas a gente vai aprender um pouco mais. É o tema do nosso Evangelizar em Cima de hoje. Já dizia o poeta Fernando Pessoa que saudades só portugueses conseguem senti-las bem, porque tem essa palavra para dizer que as tem. Na gramática, a saudade é substantivo abstrato, tão abstrato que só existe na língua portuguesa. Os outros idiomas têm dificuldade em traduzir ou atribuir algum significado para essa palavra. Saudade faz parte da natureza humana. Ela se manifesta em algum momento da vida e está relacionada a pessoas, lugares ou situações vivenciadas. A ciência se encarregou de estudar os efeitos que esse sentimento causa no ser humano. Todos nós sabemos que o nosso corpo produz algumas substâncias químicas, como hormônios e neurotransmissores que causam bem-estar. Quando estamos com alguém que realmente amamos, os níveis dessas substâncias vão lá em cima. Mas com o tempo, o corpo fica acostumado a processá-las mais rapidamente e você acaba viciando em altas doses. Consegue imaginar o que acontece se você retira a pessoa da sua vida, assim, de repente? Sim, o corpo fica uma bagunça, sem entender direito como funcionar, sem ter aquela sensação de bem-estar. Irritação, dificuldade para dormir, aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, e um mal-estar generalizado fazem parte do pacote. Mas calma, sentir saudade não é tão ruim assim. Uma pesquisa realizada em uma universidade do Reino Unido mostrou que esse sentimento funciona como uma resposta imunológica, como se fosse um mecanismo de defesa. Por isso, ela pode ser importante para dar aquela sensação de autocontinuidade, dando mais sentido para a vida e fazendo uma conexão com o passado para compreender melhor o presente. Espero que tenham gostado. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! E eu te encontro amanhã aqui no Vida em Foco. Tá achando o quê? Só porque é feriado que eu não venho? A gente vai estar aqui, entendeu? Toda a equipe para te acolher, para trazer conteúdo de qualidade para você aproveitar esse dia que você vai estar mais tranquila, mais tranquilo aí na sua casa, ficar na nossa companhia. Então, até amanhã. Fique com Deus. Um beijo para você.